Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E agora acho que vocês devem estar se perguntando ou não. Por que tantas aulas de exercícios? Por que a gente não vai para o próximo tópico? Próximo tópico, se eu não me engano, deixa eu ver, é combinação. Você tem a combinação simples, certo? Que é a que mais cai em vestibular. Que tem um monte de exercício, mais um monte de exercício. Aí você tem permutação com repetição, que a gente vai entrar depois da combinação, certo? E você tem alguns temas mais específicos. Eu vou focar aquilo que mais quer em vestibular, que é mais importante para vocês, tá? Por que que eu estou passando muito exercício? O principal fator de aprendizagem, de análise combinatória como um todo, é exercício. Por quê? Você entendeu o que é arranjo, você entendeu o que é permutação, o que é uma combinação, é simples. Se você pegar um exercício pequeno, um exercício simples, você vai entender como que é o funcionamento da teoria na prática, pegando exemplos simples. Mas o que acontece? Existem exercícios que para entender fica muito difícil, para saber o que fazer fica muito difícil, porque ele te dá várias situações, ele te dá vários contextos, ele te dá um passo a passo, ele te dá um jogo que você não conhece, provavelmente. Ele elabora situações, problemas que são extremamente difíceis de você entender. Por isso que, para mim, a análise combinatória é a parte mais difícil da matemática, porque demanda muito raciocínio, muita interpretação, certo? Por isso vocês vão ver aqui muito exercício, muito exercício. Eu vou tentar abordar o máximo de exercícios diferentes que eu puder trazer para vocês, tá? O máximo que eu puder trazer de diferente. Então vamos lá. 10 pessoas, entre elas Antônio e Beatriz, devem ficar em fila. Fila e análise combinatória é um caso clássico também. De quantas formas isso pode ser feito se Antônio e Beatriz devem ficar sempre juntos? Gente, permutação. Porque você vai perguntar essas pessoas, Antônio e Beatriz, que estão dentro de um grupo de 10 pessoas, certo? Então você pode aqui fazer uma filinha de 10 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pensa, permutação, por quê? São pessoas que você vai ter que trocar as 10 pessoas de lugar para que você possa colocar todas as filas possíveis. Só que aqui ele deu algumas condições, algumas restrições. Ele quer que Antônio e Beatriz fiquem sempre juntos. Certo? Certo. Então vamos supor aqui, Antônio e Beatriz sempre juntos. Então aqui você formou um parzinho, você uniu os dois aqui, num único lugar, entre aspas, da fila. Um na frente e o outro atrás do outro, certo? Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então agora, Antônio e Beatriz vão andar sempre juntos. Aí, as outras 8 pessoas, você pode misturar a ordem que você quiser. Portanto, aqui nessa brincadeirinha, você tem nó fatorial. Por quê? Antônio e Beatriz sempre juntos, e as outras 8 pessoas você mistura a ordem que você quiser, certo? Só que Antônio pode estar atrás de Beatriz e vice-versa. Portanto, pode ser AB ou BA, porque são duas pessoas. Portanto, você deve fazer 9 fatorial vezes 2 fatorial, que é o próprio 2. Ou seja, então para resolver esse problema, você vai fazer 2 vezes 9 fatorial, certo? Essa é a resposta. Se você quiser descobrir quanto que é 9 fatorial, faz 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, até o 1, certo? Mas essa aqui é a resposta, beleza? Vamos para 2. De quantas formas 4 homens e 5 mulheres podem ficar em fila se os homens devem ficar juntos? É a mesma ideia, você tem 4 homens e 5 mulheres. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que as pessoas são diferentes, tá bom? Não tem como ser repetido. É uma situação que você já tem que visualizar. Portanto, não há como repetir, porque pessoas são diferentes. Não vale falar, se for gêmeo. Não, continua sendo diferente, tá bom? Ele quer que os homens fiquem juntos. Então, você tem, chama aqui H1, H2, H3, H4. E aqui você tem as mulheres, né? M1, M2, M3, M4, M5. Os homens precisam ficar juntos. Então, você vai fazer permutação entre eles, porque eles podem trocar de lugar entre eles. Portanto, aqui você tem 4 fatorial entre os homens.
que mais? Como ele disse que os homens ficam juntos, não tem restrição para as mulheres. Então pode ter uma mulher na ponta, outra ali, jogada. Só que os homens têm que ficar juntos. Então você tem aqui. Você considera os homens como um lugar só na fila, certo? Porque eles vão andar sempre juntos. Aí então você vai ter agora quantas posições? Tem essa verdinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então você vai poder permutar os homens, um grupo de homens com as mulheres, através de 6 fatorial maneiras diferentes. Então aqui você tem 6 fatorial maneiras de mexer nessas posições, porque você troca o grupo de homens junto com as outras 5 mulheres. Um grupo mais 5, 6. Então aqui você vai fazer 4 fatorial, que é a permutação entre os homens, vezes 6 fatorial, que é a permutação do grupo de homens com as 5 mulheres. Você vai alternando. Aí você faz 4 fatorial vezes 6 fatorial. Se eu não me engano, isso aqui vai dar, deixa eu fazer a continha aqui, eu acho que é 17.680 que eu tinha feito antes. Só deixa eu verificar aqui rapidinho, para não fazer caca. Vamos lá. É 4 fatorial vezes 6 fatorial. Por pouco. 17.280 maneiras de você... 17.280 possibilidades de montar a fila seguindo essas regrinhas. Letra B. Os homens devem ficar juntos e as mulheres também. Bom, 1, 2, 3, 4. Aqui você só tem homem, tá? H1, H2, H3 e H4. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui você só tem mulheres. Lembrando que eu estou numerando porque uma mulher é diferente da outra e um homem é diferente do outro. Só que nesse caso os homens ficam juntos e as mulheres ficam juntas entre elas, tá? Então aqui é 4 fatorial, aqui é 5 fatorial. Por quê? Porque você vai permutar as mulheres entre elas somente, você vai permutar os homens entre eles somente. Só que aqui você tem 2 grandes grupos, o grupo dos homens e o grupo das mulheres. Eles podem trocar de lugar um com o outro. Como você tem 2 grupos, é como se fosse uma palavra de 2 letras. Portanto, você multiplica isso aqui por 2, certo? Ou seja, então a continha que a gente vai fazer é 4 fatorial vezes 5 fatorial vezes 2. Isso aqui vai dar 5.000 alguma coisa, agora eu não lembro que é 24, que é 4 fatorial, vezes 5 fatorial 120, vezes 2, 5.760 possibilidades de filas com essas restrições. Beleza? Vamos para a 3. Gente, a 3 é a seguinte. É um outro exercício clássico, está envolvendo placa de carro, tá bom? As placas dos automóveis são formadas por 3 letras, vamos escrever aqui, 3 letras, seguidas de 4 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4 algarismos. Quantas placas? Um Gzinho aqui atrapalhou, tá? Podem ser formadas com as letras A, B e C. Então você só tem 3 letras possíveis. Junto com os algarismos pares, sem haver repetição de letras ou de algarismos. A, B e C. Então você tem 3 possibilidades. A, B e C. Então 3, 2, 1. 3 fatorial. Certo? Algarismos pares. Você tem quantos algarismos? Você tem de 0 até 9. Beleza? De 0 até 9 algarismos. E você tem 5 pares e 5 ímpares. É sempre essa divisão. 5 pares e 5 ímpares. Meio a meio. Certo? Como é que ele fala? Junto com algarismos pares, portanto, 5, 4, 3 e 2. Certo? Portanto, você tem 5, 4, 3 e 2. Vezes 1. Não vai colocar, né? Porque são 5 algarismos para 4 posições. Então vai de 5 até 2. Então isso aqui fica... Aí você faz a continha aqui. Isso aqui na verdade é 6, né? Pode colocar 6. Não vai atrapalhar em nada. É como se fosse 6 fatorial, né? Se você for analisar, porque vezes 1 não muda. Portanto, isso aqui vai dar 720 maneiras para a gente criar as placas seguindo essas restrições, né? Só deixa eu verificar aqui. 30, 120, é isso mesmo. Beleza?
Bom, galerinha, se vocês tiverem alguma dificuldade, assistam de novo esse vídeo e qualquer coisa me procurem. Um abraço e até a próxima.